Vivemos um paradoxo. Nunca tivemos tanta informação sobre saúde mental e, ao mesmo tempo, tanta gente sofrendo burnout. O que será que está acontecendo? O que será que vai falir primeiro, a nossa conta bancária ou a nossa mente? Hoje a gente vai descobrir isso aqui num papo super interessante com o Dr. Nilo Tortorella. Tudo bem, doutor? Tudo bem, André. Eu, André Ricotti, um prazer recebê-lo. Muito obrigado novamente aqui. É uma honra estar aqui. Tá ficando figurinha já. Quero ficar aqui várias vezes, adorei. Não, e esse assunto é super interessante. E para todo mundo entender, realmente se nasceu de um papo e foi aquela ideia, vamos falar sobre isso, né? Até passando por cima de outros temas. Passando por cima de outros temas, mas porque é bastante importante. E a gente está falando de capital psicológico social, é isso? Positivo, capital psicológico positivo. E é interessante você falar capital psicológico social, porque existem vários tipos de capital. Então, o capital... então, por exemplo, se você tem um capital psicológico social, o que é isso? É com quem você se relaciona, é quem você conhece. Então, uma pessoa que é bem articulada, conhece muita gente, ela tem um capital. Então, uma empresa pode contratar uma pessoa porque ela é um influencer, ela tem uma boa articulação. Então, é um capital que ela tem. Tem o capital financeiro, que é quanto ela tem de grana ou de estrutura, né, de mesa, cadeira, prédios, enfim. E tem o capital humano, que é aquilo que ela faz, o desempenho dela, ela estudou muito para aquela coisa, então muitas vezes o RH vai chamar essa pessoa por conta do que ela apresenta de currículo, né? Dos cursos que ela fez, então é o capital humano. Mas hoje, pela complexidade do trabalho, pela complexidade assim, de metas, de alta performance que você tem que ter no trabalho, o capital psicológico positivo passou a ser primordial. Sim. Porque o emocional, ele vai, de alguma forma, influenciar no resultado final. Então, as empresas já descobriram isso. Então, às vezes, vale mais uma forma, né, de você saber lidar com as questões emocionais dentro das pressões de trabalho do que, muitas vezes, um currículo muito completo. E o que eu achei interessante, e a gente vai entrar mais fundo nisso, é que até aqui a gente tem falado muito sobre a saúde mental, NR01 e tal, o quanto isso é importante. A gente acabei de lançar um sobre felicidade na empresa, só que a gente olhou só como se fosse um problema, né? Quando você me trouxe isso, eu falei, não, mas isso agora a gente está olhando como uma vantagem, né? Sim. Então, como é que a gente olha o outro lado dessa moeda, né? E aí, quando você trouxe o capital psicológico positivo, eu achei muito interessante. E da onde nasceu isso? Então, foi de um pesquisador norte-americano, Lutáns. Ele pegou da psicologia positiva e reuniu itens que teriam uma influência direta no trabalho. E aí botou 4 pilares. Seria resiliência, autoeficácia, otimismo e... Resiliência, autoeficácia, otimismo... não tem problema. A gente cola. Aqui a gente cola. Resiliência, autoeficácia e esperança. Esperança, otimismo, autoeficácia e resiliência. Não tem problema. Então, basicamente é isso. Então, são esses 4 itens. Eles se articulam. E aí tem alguns testes por entrevista pessoal e tem testes validados também que você verifica o quanto aquela pessoa tem mais esperança, tem mais otimismo, tem mais resiliência ou autoeficácia. Aí a gente pode falar deles. Vamos falar deles. Mas aí esses 4 itens, quer dizer, quanto mais você balanceia eles e você tem eles alto, você tem maior capital psicológico positivo. Psicológico positivo. É uma forma de você lidar com as suas emoções frente às pressões. Então, imagina uma pessoa frente à pandemia, né? Que houve uma demanda, mudaram as metas, a organização, ou uma organização que está passando por uma dificuldade. Eu acho até que foi um grande teste no mental das pessoas, né? Você percebeu quanto a saúde mental era primordial. E física também. Quem era e quem não era. Física, né? E mental. Impressionante como isso direcionou muitas atitudes posteriores a isso de autocuidado, né? Desculpa até te cortar, mas só para não perder essa... Eu gosto muito dessa visão da pandemia ali, porque até dentro do trabalho que eu faço, das mentorias, você via muita gente que às vezes se calcava na sua profissão e ele escondia os seus problemas, né? Porque de repente ele tinha uma boa performance e tal.
a pandemia trouxe todo mundo para dentro de casa, né? Botou todo mundo na mesmo... Zerou, né? E aí não teve jeito, quem tinha os problemas realmente vieram com muita força, né? E vem, né, André, porque a pressão do trabalho é muito grande, né? E a pressão e pressão interna também, né? E que você é um mercado de trabalho muito competitivo. E se você não estiver pronto para lidar com isso, você pode entrar em burnout, que é você se queimar, né? Burnout tem esse significado. Não é à toa, né? De você se queimar. E aí o burnout, ele não tem esse nome, ele não é aplicado em outras situações de vida. É só, assim, eu na minha casa estou em burnout. Não. É verdade. Tem que ser só no trabalho. Não tinha pensado nisso. O termo é esse. E é um termo, inclusive, tem várias discussões sobre isso, que para você fazer um diagnóstico de burnout, você pode fazer, qualquer médico pode fazer, qualquer profissional de saúde pode fazer, mas para ele ter uma validade, ele tem que ser por um profissional da medicina do trabalho, porque ele tem contextos dos trabalhos e não a resistência pessoal somente. Tá bom. Entendeu? Porque pode ser assim, o trabalho pode estar te provocando uma pressão, ou você tem baixa resiliência, aí vem o capital, e você, por mesmo que o trabalho não te cobre tanto, você sente muito. Então, por baixa resiliência, por baixo capital psicológico positivo. Interessante, é um ótimo ponto para a gente conectar daí. Sim. Que às vezes as pessoas, é engraçado você tocou, né? Primeiro essa coisa que se o burnout está ligado ao trabalho, e todo mundo acha que às vezes é só o trabalho que é a culpa, e não é, às vezes é a sua baixa resiliência. A sua baixa resiliência, porque o trabalho está desempenhando ok. Tanto que dentro de uma equipe, o que chama a atenção é o seguinte, as pessoas estão suportando bem aquela situação, elas estão vivendo bem, só você, então pode ser que a sua resiliência que não seja boa, a sua forma de lidar, o seu capital e tem como cuidar disso, né? Esse tem como você treinar isso. É isso que eu realmente acredito e eu particularmente procuro ajudar as pessoas porque tem como melhorar isso. Tem. Mas vamos voltar para não perder o fio lá dos quatro pilares. Então, a gente pode começar com o primeiro que foi que eu esqueci, que é a esperança. Então, assim, é interessante, né? Esperança significa o seguinte, não é esperar sentado, não é esperar de ficar esperando, né? Esperança é do verbo esperançar. É aquele que busca, que tem uma ideia de que caminhos vão existir. Ele tem mais a ver com caminhos do que esperança no sentido de que as coisas vão dar certo. Não é bem assim. O que as coisas possam dar certo faz parte do capital, mas não está ligado diretamente à esperança. A esperança quer dizer caminhos e metas. O que é isso? Eu entendo que eu quero atingir um objetivo, acredito que esse objetivo é possível, então eu tenho que estar dentro da realidade, aí tem outros componentes que me dão isso, e se tem um caminho fechado, eu busco outros caminhos para alcançar isso. E eu não desisto numa primeira. Então eu vejo possibilidades e formas de chegar nesse lugar. Então isso é muito interessante, porque às vezes uma estratégia de uma empresa que você entende que pode ser melhor, às vezes o caminho não é bem esse. Então, dentro da equipe, ela pode dividir e falar, não, peraí, tem um outro caminho que a gente pode alcançar isso. É um belo exercício até de ouvir as pessoas realmente, né? Exatamente. Porque às vezes é uma visão diferente, é uma curvinha. E tem a ver com metas. Aí você vai usar os critérios para metas, né? Como é que você atinge uma meta? Quais são os passos para você? Aí você pode usar tem um acrônimo que é o SMART, que são metas, elas têm que ser mensuráveis, específicas. Isso aí. Você tem que traçar um plano, atingíveis, e aí você vai traçar um plano realista, claro. Não adianta eu botar uma meta para você, olha, agora você vai gravar aqui 20 programas no dia. Não vai dar, você não vai conseguir. Uma meta impossível. Não é que é impossível, mas não vai ficar bom, não vai dar certo. Então, as metas elas têm que ser realistas. E tem muitas empresas, né, que colocam metas irrealistas como se isso fosse estimular a equipe, né? E às vezes não estimula, ela vai causar queimar, né? Queimar bastante tempo que eu tenho aí de empresa, é engraçado que a gente falava, porque parece que aí é um momento meio cruel, né? Coloca aquela meta, parece que você vai tentar chegar, você sabe que na verdade eles sabem que ninguém vai chegar, mas se todo mundo chegar perto já tá bom, só que no final sai muita gente machucada disso. É interessante assim, muitas vezes, é claro, nessas situações... Você tem que saber onde puxar. Como é feito, e às vezes uma pessoa ela vai ter uma motivação, não é,
para realizar aquelas questões, né? Então ela vai pode ser um desafio e pode ser muito bom. Sim. Não é que as situações elas têm que ser muito singularizadas, né? Depende da equipe, depende da pessoa, onde você está investindo, né? Tá. Então, assim, não é uma fórmula de bolo que você vai fazer para todo mundo. Você vai ter que identificar a característica da sua equipe, né? Essa esperança, eu tenho uma visão que não é religiosa, seria também, a gente poderia chamar de fé, ou que também uma visão de fé. Sim. Não na visão religiosa, mas na fé no sentido de... Sim, a espiritualidade, a fé, ela é a base da resiliência. E você lembra que a gente falou que se articulam? Então, assim, tem a questão da espiritualidade, ou da fé na esperança, no otimismo, na resiliência, né, e na autoeficácia. Quer dizer, que não é que vai esperar que vai cair do céu, né? Mas que... Não vai esperar que vai cair do céu, mas esperar que aí entra o otimismo, dentro que algo é possível dentro de uma visão realista. Muito bom. Então falamos da esperança. Qual é a próxima? Então vamos falar agora, depois a gente pode retornar isso tudo. Não, depois a gente vai juntar tudo isso no... Podemos pegar já o otimismo. Né? Então o otimista, ele não é o otimista daquele que supõe que tudo vai dar certo, não é isso. O otimista, dentro da lógica do capital psicológico, é uma forma de enxergar, é um estilo cognitivo. Então, eu enxergo, como eu vejo isso aqui, como é que eu vejo essa caneca? Eu estou vendo que ela tem água, e aí é aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Eu entendo que ela está mais cheia. Ela está cheia. É boa. Exatamente. Eu posso entender que ela está vazia. Então, é a forma de você ver. É uma forma de enxergar. E o otimista, ele tem uma visão realista. Ele não exatamente é um cara que acredita que tudo vai dar certo. Ele entende que pode dar certo e ele monta estratégias para que isso dê certo. E aí ele se une à esperança, se une à resiliência, se une à autoeficácia. E essa visão do otimismo ela é bem interessante, porque eu vejo às vezes pessoas discutindo, dizendo... mas o pessoal acha que vai dar tudo certo. Mas não, é forma de você... É forma de você se colocar, né? É a forma de enxergar a vida, olha só. Então, vamos pensar numa pessoa que vai fazer uma prova. Ela fez uma prova de matemática e foi muito mal. Então, tem uma situação assim, o otimista, ele tem uma visão específica. Ele pode, por exemplo, uma pessoa que é pessimista, ela pode entender assim, eu fui mal em matemática, eu sou um burro em tudo. Ou eu sou incapaz. Cuidado com a mesa. O otimista, ele é diferente. Ele entende, ele foi mal na prova de matemática. Sim. Então, são situações bem específicas. Ele não pessoaliza aquilo ali. Né? Exatamente. Então, tem a ver muito assim com a forma que você interpreta essa situação. Tem a questão, assim, isso é a abrangência. Tem a questão da pessoa entender que são mecanismos internos ou externos. Eu fui mal nessa prova de matemática porque eu não estudei. Isso é um otimista, ele entende isso. Ou eu estudei muito, estava preparado, mas a prova estava difícil. Então eu não sou culpado. Ele tem uma visão... Ele tem até mais clareza, engraçado, né, do que o pessimista. O pessimista, ele já pensa assim, eu fui mal porque eu sou incapaz. Ele não entende que pode ter outros fatores. Não é? Sim. E acha que poderia ser capaz, independente do esforço que fez. E até nessa comparação é interessante olhar a visão do pessimista, porque muitas vezes ele já coloca a barreira antes até, né? Acho que essa é a grande diferença para o otimista, porque o otimista ele sabe da dificuldade, mas ele sabe que ele pode alcançar e conseguir. O pessimista normalmente ele já coloca a barreira antes, falou, não vou nem tentar. E aí ele nem tenta, né? Tem. Isso tem um outro aspecto que a gente pode falar, mas aí tem um terceiro aspecto do otimista, que a gente falou de abrangência, das questões serem internas ou externas, e também assim, das circunstâncias, das circunstâncias, né? De ser específico e de ser específico, que assim, aquela situação não deu certo por aquilo, e ele tende a se cuidar mais. Então, geralmente uma pessoa otimista não é aquela que não vai fazer exame médico, ela geralmente vai fazer. Sim. É a que se cuida mais, ela se preocupa mais com a alimentação, ela se preocupa mais com
Tá ligado à responsabilidade. O otimista, ele sabe que tem responsabilidade. Exatamente. Né? Ele tem essa pegada. É engraçado, é verdade. Ele sabe que ele faz parte do processo, né? E para o processo dar certo, ele também tem que fazer a parte dele. Exatamente. Né? Tem que fazer Muito a parte bom. dele. Então é uma forma de enxergar. Né? Então você entende que uma pessoa mais otimista nesse sentido. Olha, aí se une a esperança, que nós vamos ver caminhos, os caminhos são possíveis, eles são viáveis, mas para que eu consiga, eu sei que eu tenho que me preparar, eu sei que eu tenho que cuidar de mim, que o otimista ele tem toda essa relação. Até a pessoa a pessoa que é mais feliz, ela se cuida mais. Sim, é verdade. Ela tem uma preocupação maior com ela do que a pessoa triste e tal, ela se abandona. Eu acho que ela até se ama mais, se respeita mais, né? Exatamente. E aí vamos para onde? Aí agora a gente pode ir para autoeficácia. Autoeficácia. Que é diferente de autoestima. Autoestima é a forma que você que você gosta, assim, do amor que você tem pelas pessoas, do amor que você tem por você. A autoeficácia, ela tem uma palavra central que é a crença de que é capaz. Então, assim, eu sei que eu sou capaz. Então, eu vou entender que eu sou capaz por várias razões. Então, eu entendo que eu sou capaz por quê? Por 3 questões principais. Primeiro, por uma validação externa. Então, eu falo assim, pô, André, eu acho, teu programa é ótimo. Então, você vai entendendo que você tem uma validação... Que é importante, né? Que é importante, né? E aí tem o segundo fator, que é assim, a tua experiência aqui. Então, você fez um programa, fez 2, nem todos podem ter dado certo, mas a maioria deu. Então, você fala assim, poxa, meu programa, ok. Então, eu acredito que meu programa é bom. Não quer dizer que não possa melhorar, mas... Que não possa melhorar, não. Aí entra toda nessas questões de aprendizado e de melhora, né? De caminhos possíveis. Não foi tão bom, então vou seguir outro caminho. Vou botar outra iluminação, vou botar outra, né? Vou chamar outro tipo de pessoa. Mas é engraçado que isso que você está falando você mantém a cabeça assim, aberta para isso, né? A mente está aberta para poder olhar tudo isso, né? Que se você entra no caminho do pessimismo, de não esperança, aí você parece que você estreita isso e aí... Aí a gente está falando de organização e a gente não está falando de doença. Mas se você pensar bem, que talvez seja até pouco pesquisado, quer dizer, é pesquisado, mas não é muito falado. Por exemplo, uma pessoa deprimida é desesperançada. Sim. Ela perde a esperança, ela perde os caminhos, ela não vai. Ela tem uma coisa que a gente chama de desamparo. Sim. Porque ela tenta, não consegue, aí ela fala assim, eu não vou tentar mais, eu não vou fazer. A pessoa que tem esperança, ela tenta, mesmo tendo perdido algumas vezes, ela encontra outros caminhos. Caminhos possíveis, claro. Ela é sempre dentro de uma realidade possível. Eu não estou falando de uma questão que você não conseguiu, mas assim... Mas os caminhos podem ser trocados também. Eu não posso fazer tal coisa, mas eu posso fazer outra. Também está ligado à esperança, né? Não precisa ser o mesmo objetivo, você pode mudar os objetivos. E é engraçado porque, como é importante isso que a gente está falando, não só para a pessoa, mas para quem está à volta das pessoas, né? E aí, dentro de empresas a gente está falando de lideranças, porque isso que você falou da depressão, né, que é o desesperançado, às vezes é uma sequência de atitudes que a pessoa vai tomando com você. Pô, você está fazendo errado. Pô, você não consegue fazer direito. Você não... Isso. Que você não tá... A falta desse conhecimento, ele está empurrando no outro. Daqui a pouco ele tirou completamente a esperança do outro, né? E o que ele precisava, às vezes, era mais alguém que... Não é que vai te passar a mão na cabeça, mas que... você não fez assim, mas tem um jeito melhor para fazer. Vamos lá, vamos fazer junto, sei lá. Para te voltar a ter esperança e não te colocar num caminho que exatamente. Você não enxerga mais porque nada. A gente está falando de esperança e está falando um pouco de desamparo e de você prosseguir. Mas eu estou até encaixando na autoeficácia. Na autoeficácia, porque também... Sim, porque eu não chego, eu não acredito que... Eu já estou tão convencido que porque, não... Só para não perder o que a gente está falando da autoeficácia, então, assim, uma validação, que assim, eu te valido, uma externa. Eu te valido. Outra, assim, poxa, o programa foi bom, eu entendi que deu certo. Então, você também... Que não é fácil. A maioria das pessoas tem muita dificuldade. Mas você entende assim, poxa, deu certo. E a terceira é a emoção que isso provoca. Nesse final do programa, você fala assim, poxa, eu estou feliz, cara. Eu fiz algo
que eu tive que preparar, eu fiquei no sufoco, tal, mas no final eu saí feliz, porque, então, assim, tem uma emoção positiva, uma emoção de bem-estar após um esforço. Então, uma meta muito grande da empresa. Aí foi difícil, trabalhou pra caramba, pegou hora extra, tal, foi muito... E no final, a emoção de um resultado bom te causa assim, poxa, eu sou capaz. Então, frente a um desafio, eu vou conseguir enfrentar, eu vou somar forças, né? Eu vou me preparar para enfrentar isso e vou ficar feliz novamente. É uma repetição de uma emoção boa. Sim, e isso que você está falando me remete até a uma outra coisa que eu converso muitas vezes com liderança, com as pessoas na empresa, que é comemore as pequenas vitórias, né? Porque é fundamental, porque são passos, são degraus. É um negócio... Uma vez eu me lembro de uma reunião que a gente tinha... Uma pessoa que eu tive que era muito nova, tinha uma capacidade intelectual muito grande, mas uma capacidade psicológica positiva muito baixa, olhando hoje, né? Já entendendo até um pouco. E aí eu me lembro que a reunião foi... isso aqui foi bom, tal, legal, mas para esse mês aqui... Aí eu falei assim, peraí, mas foi bom? Vamos encerrar uma coisa para começar outra, né? Então legal, parabéns. O que a gente fez certo, o que a gente pode melhorar para olhar para frente, porque senão verdade. Parece que você não está saindo do lugar, né? Agora, André, tem um negócio curioso na prática, né? Que assim, a gente fala isso é bem interessante, mas se você também tiver uma pessoa um pouco pessimista dentro de uma equipe, assim, talvez seja interessante, porque assim, ele vai dizer assim, olha, esse caminho não dá não, isso aqui está meio vazio, isso aqui não está muito cheio não. Então ele vai te mostrar uma realidade, muitas vezes, apesar que o otimista dentro dessa lógica que a gente está falando, ele avalia isso. Mas se você pensar na prática, você muitas vezes tem uma visão, poxa, isso não vai dar certo, ela pode ser interessante porque você se organiza melhor, você vai pensar melhor na questão, né? Então não tem que ser todo mundo... Não tem. Entende? Assim, não tem. Essa fórmula, tanto ela até talvez seja quase impossível. Quase impossível, e ela não é boa. Eu trabalho muito com um conceito, a gente estava falando de psicologia positiva, eu trabalho com o conceito do Ned Herman, não sei se... que ele fez... são as formas mentais, né, tal, e são as 4, e é muito rico num grupo você ter um de cada um, né? Exatamente. Porque ele se contrapõe, alguém muito criativo com alguém que é muito analítico, um controlador com alguém que é muito de relacionamento. Então, pelo contrário, acho que seria um saber para as lideranças entender isso que a gente está falando, para olhar as pessoas e cada um no seu papel, né? Você não pode colocar uma pessoa, talvez, de um determinado perfil em uma função e numa outra sim. Então são perfis diferentes. Aí tem alguns testes da psicologia que ajudam nisso. Que seria as características pessoais, as forças pessoais. Forças pessoais. E às vezes o que a gente vê ainda são pessoas que não se prepararam para a liderança e o que eles querem é colocar pessoas iguais a eles ou que eles consigam controlar. E, na verdade, eles perdem potência ali, né? Porque você tem que, às vezes, conviver com o diferente, que é a grande sabedoria. Só que é dali que sai que é a flexibilidade que o otimista tem. Sim. E o resiliente tem, né? A gente pode engatar na resiliência, vamos fazer uma salada aqui. É isso aí. Pode engatar na resiliência, que é essa flexibilidade, né? A gente pode entender resiliência... Se você puxar um elástico aqui, ele se estica, né? Ele é flexível, é diferente de um lápis. Se eu virar ele, quebra. Então, essa flexibilidade de um líder é fundamental, dele ter essa flexibilidade de entender o que o outro está falando, né? E entender que isso pode ser um aprendizado. Sim. O resiliente... Não deixar o ego assumir, né? Tem um conceito que é muito interessante que chama crescimento pós-traumático, ou crescimento pós uma derrota, né? Onde você entende Essa era uma das perguntas de fazer, isso existe mesmo? Porque você vai aprender com a situação, né? Então ela não deu certo, aí entra a esperança, mas assim, não deu certo, o que eu aprendi com essa situação? Aquilo que eu fiz não foi tão bom, eu posso ficar chorando e me lamentando por aquilo e desistir, ou eu posso pensar assim, olha, essa experiência não deu tão certo, mas eu posso fazer da outra vez. Então, em atos simples, nunca cozinhei arroz. Aí eu vou cozinhar um arroz, ele ficou empapado. Aí, peraí, vou fazer, não deu certo, acho que eu botei muita água. Aí depois eu vou
Vai alterando, mudando. Boto menos, ele queima. Aí, mas eu vou aprendendo com aquela experiência, né? E aí até na terceira vez eu faço certo. Porque eu entendo que aquela primeira experiência me ensinou alguma coisa. Estou falando uma coisa muito simples, né? Não, mas é o caminho, mas você vê como isso está na nossa vida cotidiana, né? Muitas pessoas, às vezes, não se arriscam a algumas coisas porque elas se sentem incapazes, ou porque param no primeiro. Param no primeiro. E aí eu falo uma coisa aqui muito, e para algumas pessoas que eu trabalho e tal, que basicamente são duas coisas, né? Primeiro, que nada está errado, né? Tudo é uma oportunidade, não tem nada errado. Mas isso aqui, não está errado. Você não sabia ainda, essa é só a diferença. Sim. Você está aprendendo, né? O problema é que a gente dá muito foco no que parece que deu errado. Não, dá foco no seu aprendizado, né? Então nada está errado, tudo é possível. Não, na verdade pode ser errado, mas você pode aprender com aquilo. Isso, mas não no sentido de pega aquilo e transforma como numa algo, dor, né? eu entendi. Não, é um contexto, é interessante explicar. E o segundo é que tudo é uma decisão sua, né? Porque aí tem gente que diz assim, mas eu não consegui fazer. Não, você decidiu não fazer mais. Então, quando você junta os dois, é um pouco um conceito que eu trago. Você tem que decidir querer sair dali. Tem coisas que, não sei se você vê isso às vezes no consultório, mas tem coisas que você está vendo, você quer ajudar, mas se a pessoa não quiser minimamente sair daquilo ali, é uma luta muito difícil também. Isso é muito interessante você falar, né? Porque eu acho que na maioria dos conceitos é isso mesmo, mas você lembra que a gente falou do otimista no sentido e do pessimista, que ele pode atribuir fatores internos e externos. Isso. Então, por exemplo, eu não me preparei bem para essa prova. Então, assim, é um fator meu, foi uma decisão minha. Foi uma decisão e o resultado foi em cima, eu contei com a sorte. Né? Eu só estudei uma parte da matéria e não caiu o que eu estudei. Isso aí. E foi uma decisão minha. Agora, tem um fator externo que você pode ter um professor muito rígido e que passou um monte de questões que ninguém estudou. Isso aí. E aí tem um fator que não é dele, não foi escolha. Sim. Né? Ele não tinha como avaliar aquilo. Então, assim, é importante você ter uma autorresponsabilidade, né, de entender o que é seu e o que é do outro. Sim, não é isso? Sim, isso aí. Não é assim, não tem como, tem coisas que não foram a minha escolha. É que aí, eu concordo, que aí, porque fica parecendo quando eu falei que tudo é uma decisão, que você... Não, mas mesmo assim... Mas você se incluir naquele contexto. Como você vai depois trabalhar isso vai ser uma decisão sua. Tem gente que vai ficar reclamando do professor, tem gente que vai dizer, ok, eu preciso sair disso. Eu preciso sair. Porque tem um conceito interessante. Ou eu mudo o professor, ou eu vou sentar e conversar. É que você está no conceito assim, eu via isso assim, principalmente quando estudando comportamento humano, da psicanálise, assim, parece que tudo tem uma causa, por que está acontecendo, né? Então, se a gente fosse mais longe, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, a gente poderia dizer assim, poxa, mas a gente já sabia que o professor é um professor rígido e que ele gosta de pegadinha. Então, no fundo, você mais ou menos sabe das coisas, né? Quando você trabalha autoconhecimento. Então, você poderia ter uma escolha de se preparar um pouco mais. Então, se você vê o contexto, a gente tem sinais que nos mostram as nossas decisões. Aí você tem toda a razão. Sim. Mas vai por aí. Não é? Até você levar uma bala perdida, eu já ouvi assim, tem alguma participação. Porque o que você está fazendo de madrugada naquele lugar? Então, assim, a bala veio... É muito doido isso, mas faz sentido. Né? É que aí esse é o ponto, né? É que aí, para mim, o importante é depois. É você decidir o que você vai fazer com aquilo. Você pode ficar se martirizando ou você vai seguir em frente. Muito interessante isso. Só para não perder. Aí você falou tem o reconhecimento. Estamos na resiliência. A gente praticamente está falando de tudo já, né? A esperança, otimismo, autoeficácia, resiliência, que a gente pode explorar um pouco. É interessante, né? Como essas questões se articulam nessas questões de decisão. Então, o próprio Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele antes, quando era possível fazer experimento em animais, muito tempo atrás, nos anos 70, ele fez um experimento dentro de um estudo que é o seguinte, eram cães que eles tinham que se alimentar e toda vez que iam se alimentar, eles levavam um choque. Aí voltava, eles iam se alimentar, levavam um choque. Voltava, ia se alimentar, levava um choque. E aí tiraram o choque, só que eles não iam mais se alimentar. Então isso é interessante quando a gente fala nessas questões das coisas não darem muito certo, né?
Aí você fez uma vez, não deu certo. Eu fui fazer meu arroz, deu errado. Fiz o segundo, deu errado. Depois eu falo assim, cara, não sei fazer arroz, não vou fazer nunca mais. Sendo que eu poderia tentar, porque as circunstâncias mudaram, não tem mais choque. As circunstâncias mudaram e eu não tento de novo. Que é muitas vezes o que a gente fala da nação do trabalho, né? Aquela pessoa que está buscando, às vezes, uma colocação e não consegue, e ela desiste. E, às vezes, as circunstâncias mudam e ela vai conseguir e ela não tenta novamente, porque ela já se condicionou, ela tem um condicionamento... A levar o choque, né? A levar o choque, a levar o não. Né? Mas aí então, não tem um pouquinho... Você pegou agora, foi legal, porque era um pouco do que a gente estava falando, né? Foi o que você falou, é aprender a olhar para dentro, mas aprender a olhar para fora, aprender a estudar também o que está acontecendo. O que é seu, o que é do outro. E o que está acontecendo. E o que está acontecendo. Porque esse exemplo que você deu, então, ele é muito atual. Né? O mercado em volta, pegando esse exemplo específico, até as coisas estão mudando de uma forma absurda. E um mercado absurdo, né? E muitas vezes a pessoa tem um currículo bom, tem todas as coisas, mas não consegue um emprego, porque o mercado está fechado no mundo inteiro. E a pessoa tem que ser criativa. A criatividade vai muito. E dá sorte também. Tem fatores que são externos, né, que acabam levando a pessoa a conquistar alguma coisa ou não conquistar. Entendi. E falamos de resiliência, e aí agora, pegando isso tudo, como é que isso tudo se transforma nesse capital psicológico positivo? Então, o capital exatamente, seriam esses fatores. Uma questão interessante é assim, se você é mais, eu falei da articulação deles, né? Se você é um pouco Ninguém mais... vai ser igual em tudo. Não, mas assim, você pode ser um pouco mais otimista, ter menos esperança, ter mais resiliência, mas se você é uma pessoa mais resiliente, você acaba puxando mais o otimismo, eles acabam um levando o outro, entendeu? Então, assim, uma coisa ela se articula com a outra. Então, quando você tem quando você acaba tendo muito pouca esperança, você acaba tendo menos resiliência. Uma coisa puxa a outra. Engraçado, é verdade. Para um lado e para o outro, entendeu? Então, é um conjunto de coisas. Elas estão... E como é que hoje você tem visto, eu não sei aí, no consultório, ou as pessoas de uma forma geral, olhando para dentro de empresa, como é que você tem visto, se fosse medir isso aí na média das pessoas, ou como é que se usa de uma forma boa ou ruim? Isso tem testes, né, que são validados e são exclusivos, né, de profissionais que possam aplicar esses testes. Nós somos psicólogos que são testes exclusivos, né, que podem ser aplicados, mas você numa entrevista você percebe. Você tem... isso serve para o trabalho, mas se você observar bem no consultório, na vida pessoal você percebe, né? Uma pessoa que tem mais resiliência. Por exemplo, uma pessoa que se articula mais socialmente, tem um capital social bom. Geralmente ela é mais resiliente, porque ela tem rede de apoio. Sim. Então, se você é uma pessoa que tem mais amigos, se você é uma pessoa que faz pelos outros, é claro que essas pessoas vão te retribuir de alguma forma. Isso te cria, numa situação difícil, pessoas que vão te ajudar. Né? Então, assim, poxa, eu fiquei doente. Não, peraí. Ricote, nós vamos te ajudar. Eu levo lá remédio para você. Eu te ajudo aqui. Não é assim? A rede de apoio torna você mais forte. É verdade. Não é? Verdade. Então, assim, aquele que quer fazer tudo sozinho, não funciona. É verdade. Não é? Então, uma coisa puxa a outra. Uma coisa vai puxando a outra, né? E a rede de apoio, ela é fundamental. E como é que você vê as pessoas desenvolvendo isso? Quer dizer, dá para fazer uma autoanálise, olhar para dentro e dizer... Dá. Está baixo meu capital? Dá em vários sentidos, né? A gente falou de tantas coisas assim. Eu busco alternativas. Aí você pode fazer uma lista de situações que foram difíceis. Você pode falar assim, botar 10 situações nos últimos anos para si. Situações difíceis, o que eu fiz? Ou situações de sucesso ou situações de fracasso. E entender o que você aprendeu com aquilo. Né? E quando você faz o que você aprendeu, você está já, de alguma forma, trabalhando essa questão do crescimento pessoal, de resiliência. Bom, eu aprendi o que com isso? O que isso trouxe para mim? Você tem alguma reflexão sobre isso? É importante que a gente faça. Quais estratégias eu usei? Na época eu chamei meus amigos para me ajudar. Isso foi uma estratégia. Então eu posso usar isso novamente,
não é? Ou a estratégia foi o quê? Foi no banco? Foi, sei lá, você pode ter várias estratégias. Ou eu fiquei quietinho em casa, sei lá, e funcionou, não funcionou. Você vai buscando se conhecer e entendendo dentro de você o que é forte em você e o que não é. E não esquecer o seguinte, que isso envolve, aí, esse assunto é infinito, isso envolve a capacidade de adaptação. Sim. Que tem a ver com resiliência. Então, algumas pessoas se adaptam de forma mais rápida e outras menos. Então, então, dentro de uma empresa com uma crise, olha, agora vai ter um corte de horário, ou vai ter uma ampliação de horário. Então, o que a pessoa faz com aquilo? Ela se adapta àquilo, ela se revolta, ela fica com medo, ela consegue se juntar à equipe. Então, e tem pessoas que vão demorar mais tempo para se adaptar a isso, e tem pessoas que vão se adaptar rapidamente. Isso é um fator de crescimento. De crescimento. Você sabe que eu vou trazer um fato aqui que não tem a ver, mas é porque eu até entrevistei um amigo que é professor de jiu-jitsu e usa isso para terapia também, e eu comecei a fazer. E é impressionante, porque muito que você está falando, eu tenho aprendido com o uso do jiu-jitsu, né? Porque a gente brinca. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi a cair, né? Quando eu comecei a cair, eu brinquei eu até falei isso um dia, né? Que a gente faz às vezes uma resenha no final, que eu falei assim, cara, eu sou grande, né? É um negócio meio desesperador você olhar o chão. E aí, a primeira vez foi até um cara, não era o exercício, ele blum, me jogou. E aí, a partir daquele dia, eu falei, pô, não é tão ruim, né? Entendi. E a história do amasso. Aprender a cair, né? Aprender a cair. E a segunda, que é muito legal, que é a história do amasso. O pessoal fala muito, né? Você vai fazer jiu-jitsu, tem até um amasso. Que você se coloca em umas situações. Tinha um dia que tinha um cara do meu tamanho em cima de mim aqui, que eu já não respirava mais, e ele começou a conversar com outro, perguntando sobre o que tinha que fazer. E eu não conseguia respirar mais. E eu não vou sair eu vou ter que dar um jeito, não vou dizer que eu não estou respirando. E eu me mexi e tal. Você tentou segurar? Eu segurei, eu tentei sair, consegui respirar e eu quis ouvir, né? E tem hora que você está enrolado ali, que você está por baixo todo torto. E aí é onde você vê que a pressão te faz, você tem que parar, pensar, como é que eu saio daqui, aí tudo que você falou, dá para sair, né? Eu acredito que dá para sair, eu acredito que aí é a resiliência de esperar. Qual estratégia que eu vou usar? Se eu vou usar a força dele, eu vou usar a minha. Não é isso? Não tem isso? Tem uma você vai usar a força dele. O que você mais usa é o peso e o cansaço. Porque é um jogo de cansaço. É uma estratégia. É uma estratégia. Tem uma meta. Porque chega uma hora que se você tenta se cansar, se você tenta fazer força, você se cansa. Então você aprende a não fazer força. Então eu estava lembrando porque é interessante. Cara, isso é interessante porque tem uma hora que você sabe assim, dá para seguir, mas dá para seguir. Ou então eu tenho que parar agora. Porque se a respiração acabar, você tem que parar. Você tem que bater lá, não é? Parar. Parar. E tem muita, é o momento certo. E tem muita brincadeira, a gente brinca muito que sobrou um braço, sobrou um pé. Porque é a oportunidade. Você às vezes está ali, parece que você está no caos. E aí tem, por exemplo, um negócio que a gente chama que é a mão de vaca, que é... Tem hora que você está num caos, eu já todo amassado, mas de repente o cara botou a mão, só como eu estava muito amassado, eu simplesmente peguei a mão dele, torci e ganhei. Só que eu estava na pior situação possível, mas é a calma de você ver uma oportunidade. Então, só estou fazendo uma analogia, tipo, dá para sair mesmo no Não, caos. Olha só, tem estratégia, tem assim, eu sou capaz, tem a crença, tem tudo. E eu tenho que continuar olhando a oportunidade, eu não porque posso tem parar. caminho, se não for a mão, vai ser outro lugar, eu vou pegar aqui pelo pescoço, sei lá. Você pode ter estratégias alternativas, se não tiver, você vai ter que mesmo quando mudar. Às vezes você está na pior situação. Isso. Pode começar o jogo de novo. Pode começar o jogo de novo. Pode também. Entendeu? Mas o importante é que você não desiste do esporte. Não. E aí você entende assim, olha, cada dia eu aprendi com essa mão de vaca aqui, eu aprendi com esse peso, então na você próxima consegue vez trazer isso para o dia a dia. Aí você se torna melhor a cada dia, porque você fala assim, não, da outra vez eu já sei que esse grandão aqui ele vai querer tirar minha respiração, então eu já vou me preparar para respirar bem. É um pouco, que é aquela história que você falou do otimista. Ou assim, não, cara, eu fiquei com falta de ar, não vou mais lá. Isso, você pode falar, não vou mais lá, eu vou, assim, é possível, o cara não vai tirar a tua respiração, você tem como lidar, então é bem realista, né? Não é nada que não seja possível ali. Né? Voltando para o nosso capital, o que você hoje tem visto? Eu não sei se no consultório ou se você tem até experiência de alguma coisa de empresas, tal, o que mina mais esse? O que está
puxando mais as pessoas para baixo ou enfraquecendo esse capital psicológico? Então, aí isso tem uma conexão que a gente começou, né, a falar do burnout, né? Aham. Então, assim, sim, dentro de uma empresa, você vê assim, tem uma relação muito grande quando você esgota o seu capital, que tem a ver muito com o teu emocional. Então, você pensa o seguinte, um funcionário que ele não tem uma visão do processo, né? Isso seria uma causa, né? Então, imagina uma pessoa que existe, sei lá, vou falar da minha área, dentro de um hospital, a direção do hospital decidiu que vai ter algumas ações de saúde, mas o médico que chega lá, ele não tem noção desse processo, para qual objetivo, o que está sendo alcançado, então ele não tem noção nenhuma. Ele vai lá e executa uma série de coisas sem ter a menor noção do que ele está fazendo. Isso é um funcionário que tem liderança que não dá informação. Ó, você executa isso e pronto. Então você não tem a visão do todo. Cobranças excessivas, né, de cargas horárias né, acima de possibilidades, que a gente sabe que a gente tem que se reabastecer. O autocuidado é fundamental. Então, se você não vai pensar em nada disso, se você não tem uma boa alimentação, atividade física, aquelas coisas que a gente sabe que são muito básicas, né? Boas noites de sono, atividade física, uma boa alimentação, momentos de lazer, momentos de confraternização. Então, aquela pessoa que é multitarefa, que trabalha o tempo todo e que tem que cumprir, leva trabalho para casa. Não é que você não possa fazer isso num momento... mas tem muita gente que, na verdade, está fazendo isso muito mais para buscar aceitação do que porque tem que fazer. Não, mas aí tem um truque das empresas, é o seguinte, você não precisa não, mas se você não entregar, você está fora. E aí existe uma crueldade. É uma crueldade, é verdade. E aí o que acaba acontecendo no consultório, isso é muito comum. Pessoas que falam assim, Nilo, eu estou trabalhando 12 horas, 15 horas, 20 horas, eu não saio do computador o tempo todo, e estão todas adoecendo. E se mantêm porque elas são geniais naquilo que elas fazem, tem uma validação de ok, né, você é competente naquilo que você faz, só que tem um preço que acaba não tendo um autocuidado. Sim. Né? E muitas vezes você tem que se submeter a isso. Também não dá para a pessoa largar o emprego. Então ela se submete por um tempo. Se for uma questão assim, muito pontual, ok, você ficar, né, até madrugada, tal, mas se isso for constante, você vai falir, você vai entrar em burnout. Vai entrar em burnout. E aí que acontece o burnout. E aí não entende por quê. Aquele funcionário que era excelente, aquela pessoa tão boa, começou a aparecer com atestado porque está doente, ou começa a ficar mais gripado, ou começa a surgir outras doenças. Eu trabalho muito esse conceito, eu chamo de autoliderança, né? A pessoa vai esquecendo que ela também tem que cuidar dela, que ela tem que saber quem ela é, e isso tudo é negociável, porque no final, esse caso que você contou acontece muito, né? Alguém que te pressiona e tal, e você chega para essa pessoa e se posiciona, né? As pessoas já não conseguem mais se posicionar, elas vão só aceitando, né? Eu acredito muito no trabalho de equipe, né? E as reuniões, eu vejo que são fundamentais. Reuniões com todo mundo que possa participar dessa reunião, que tem alguma interferência naquele trabalho específico. Por quê? O que acontece? Na reunião, a reunião não é só para discutir as metas, ela é para conhecer as pessoas. Excelente. E isso seria um ponto de apoio. Então, assim, nós estamos aqui trabalhando, você chega assim, cara, eu não estou dormindo, eu estou mais ansioso. E aí a equipe percebe isso e fala assim, peraí, então, hoje você não precisa ir não, eu faço esse trabalho para você faz para mim. É uma equipe que se cuida. Sim, porque vai pesar para alguém no final. Exatamente. E às vezes pesa para um só. Pode pesar de uma forma positiva. E quando um líder ele está junto, né? Assim, esse tipo de reunião eu já fiz muito dentro da minha área quando eu trabalhava dentro do hospital, tal, com equipe multiprofissional, e a gente via bastante isso, né? E eu colocava na reunião as pessoas da recepção, as pessoas da faxina, os líderes e os gerentes, todo mundo. Porque eles têm a recepção, então, é impressionante. Eles têm uma visão gigante de todo o processo, já sabe tudo. E todos os parâmetros de dificuldade. Então, quando você vai na base, você vai lá no topo, na base da pirâmide, você tem uma visão. E aí é uma equipe que se cuida, né? Isso talvez seja o grande segredo das grandes conquistas, porque
você sai de um terreno de competição para um terreno que nós estamos no mesmo time, vamos jogar junto e essa conquista vai ser de todos nós. Eu ia até te fazer uma pergunta que era o que você poderia sugerir, né, para as empresas ou para a liderança, eu acho que é isso. Você já respondeu. E essas reuniões elas têm que ser o seguinte, mas é uma reunião de cuidado, é uma reunião de proteção, que assim, onde a participação de todos tem a ver, e eu vejo também com frequência, né? Uhum. Elas não podem ser reuniões muito pontuais só para discutir um fato ou outro. Elas teriam que ser reuniões recorrentes, talvez até semanais, onde o foco seria que cada um apresentasse as suas ideias, ou o que está acontecendo. Mas você sabe que eu até acompanhei na minha trajetória algumas mudanças para que isso acontecesse, mas infelizmente mal executadas, né? Existiram a ideia de você ter uma reunião que era o famoso one-on-one, né? Que é onde a ideia era você conversar de você, conversar, né, de... Só que hoje o que eu vejo as lideranças estavam completamente preparadas, né? E muito rápido essa reunião virava uma reunião de cobrança. E aí o que começava a acontecer, e eu conversei com vários colegas, todo mundo assim, agora tem que fazer aquela reunião. Aonde, na verdade, era um espaço bom para você usar, você já porque tem os limites. Eu acho, olha só, pode haver cobrança, não é que não possa haver, mas também não pode ser só isso. Eu acho que é exatamente o equilíbrio, né? Até para colocar, por exemplo, você pode estar numa discussão dessa, você cobrar no sentido desse assunto. Mas não, eu pego um outro assunto que é de outra reunião e trago... Não. E aí, às vezes, a pessoa se abre... Se cobra, né? Depende do que cobra e da forma. E muitas vezes essas lideranças são muito competentes em projetos, ou né, elaboração de projetos, de metas e tal, mas talvez tenha essa dificuldade do relacional, né? Exatamente desse capital. E às vezes não tem habilidade para coordenar uma reunião dessa. E aí entra o supervisor, que pode ser uma pessoa externa, que vai estar ali ajudando o diálogo dessa equipe. Verdade. E de uma equipe que vai discutir as questões da empresa e vai se ajudar como uma família. Isso não é só empresa, a gente está falando de empresa, mas pode ser família. Pode ser uma família, verdade. Dentro de uma família. Qualquer grupo. Qualquer família. Nós estamos aqui para resolver as tarefas da casa. Cada um tem uma função aqui em casa. Você tem que estudar, você tem que fazer. Às vezes a gente fala Mas, se você não puder, eu te ajudo. Que às vezes a gente fala do trabalho... Você não fez, você não jogou o lixo fora. Pode cobrar. Pode cobrar. Por que você não jogou? Não joguei porque eu estava doente. Ok, então eu jogo para você. E esse exemplo é perfeito, que você... eu jogo para você. Você mostra que ela faz parte de uma família. Que ela você não pôde? Eu faço. Agora, foi negligência sua? Então vamos ver, por que você não está conseguindo? Vamos juntos. E você vê que a maioria dos problemas, esse problema quando é de família, é que nitidamente alguém já não se olha como, não entendeu que ele faz parte da família, né? Que ele tem uma participação. Que ele tem uma participação, que aquilo precisa funcionar. E o da empresa... E as cobranças são necessárias. Totalmente. Você não fez isso. Aí ele vai justificar porque não fez. E você usa até expressões, né? Enquanto você mora embaixo do meu teto, né? Quem paga as contas sou eu. Elas existem. Existem. Não, mas aí, elas, ok, né? Mas tem estratégias, mas assim, peraí, tudo tem um momento. O que está acontecendo com você? Você tá eu não sou, pelo contrário, eu sou a favor, tem horas que você tem que ser duro e bem duro. Porque senão fica uma questão assim, não, vai dar voz a todo mundo, não é assim. Sim, e às vezes a pessoa está se perdendo muito, está começando eu brinco que está começando a viajar demais, você tem que voltar para cá. Porque a grande questão quando a gente coloca essas teorias é que quando você coloca na prática, às vezes a pessoa ela entende de uma forma equivocada, né? Igual quando eu falo de bem-estar ou felicidade, eu não digo que a pessoa não tem sofrimento. Ela tem uma prevalência de sentimentos bons e ela segue mesmo com dor. Então, assim, muitas vezes a cobrança vai ser necessária. Tudo tem que estar no seu eixo bem adequado. Ela não pode ser excessiva e não pode ser ausente também. Sim. Senão a coisa também não funciona. Mas aí até para a gente começar a fechar, aí que eu achei perfeito tudo isso que você trouxe do capital psicológico positivo, porque não é só o de fora vai acontecer, mas é como você se prepara para absorver isso tudo também, né? Exatamente. E pegar isso e se mover, devolver, exatamente, né? E se tornar e o interessante é que acaba sendo contagiante, né? Porque quando acaba você... sendo contagiante. É verdade. Um líder, então, quando ele tem essa percepção, né, de ser justo, de ver metas realistas,
de apoiar, de cobrar, saber cobrar, porque tem hora que tem que cobrar mesmo, tem hora que não dá, tem hora que a pessoa vai ter que ser demitida mesmo. Não tem, isso, não está dentro do... Então, assim, não é que você vai passar a mão na cabeça de todo mundo, mas você vai trabalhar com uma equipe que tem que funcionar. E vai funcionar da forma mais integrada dentro dessas questões, né? Até para a gente encerrar, eu lembrei de uma história. Eu fui gestor uma vez de um time e você falou muito bem. Uma coisa que eu sempre me preocupei é colocar muito claro para onde a gente está indo, por que a gente está indo, envolver as pessoas e modéstia à parte, eu faço isso muito bem. E tinha uma pessoa que não se adaptava, né? E eu chegou um ponto que eu vi que ele não se adaptava porque ele não estava mais feliz, só que ele estava prejudicando. E foi engraçado que a gente saiu de uma reunião e eu saí tão bravo, porque ele foi tão... porque a maçã eu podre. Já tinha decidido podre. Eu já tinha decidido que ele ia precisar sair. Só que no outro dia ele veio pedindo missão e pedindo desculpa, porque... ele reconheceu que ele não estava mais se encaixando nessa... E eu falei assim, e aí eu não tô vendo que você não está feliz. Então, ele abriu o negócio dele e hoje a gente ficou super amigo. Então foi hoje, olhando, né, de tudo que você falou, né, os dois lados, ele teve também a capacidade de fazer, e acho que eu consegui criar um ambiente, mas não é um processo fácil fazer isso. Não é. E eu estou lembrando de uma figurinha que é assim, é um pinguim, um passarinho, um elefante, um jacaré, e aí o mentor fala assim, olha, agora eu quero ver quem sobe na árvore. Quer dizer, então você não avalia bem... A característica de cada um. Cada um serve para uma coisa, né? O passarinho vai subir. Vai subir, é verdade. O macaco vai subir. Agora, o elefante não vai subir. Ele tem outra função. Você tem outra função, então, perfeito. essa percepção, ela é difícil. Nem tudo é para todos. Nem de todas as formas, né? E não necessariamente. E essa singularidade ela é fundamental. E tem outras coisas que você pode trazer. Que você aqui é uma pessoa que tem as tuas forças pessoais que são diferentes das minhas. Você pode ser um cara mais comunicativo. Eu posso ser uma pessoa um pouco mais ligado a outro tipo de atividade, né? Como, sei lá, de cálculos, e você é mais comunicação, eu não sei falar tão bem, mas você fala melhor. Isso não quer dizer que alguém é melhor ou pior. Não, aí você vai usar isso, eu vou usar de outra forma. Não, peraí, o roteiro eu sou bom. Eu sou bom aqui na hora de falar, então você fica com isso. Agora, eu tentar fazer igual a você pode dar muito errado. Porque nós somos diferentes e eu vou tentar usar uma potencialidade que eu não tenho. E aí vai ser muito mais difícil. Né? Muito bem, doutor. Muito bom. Capital psicológico positivo. Espero realmente que vocês tenham gostado, aprendido. Queria muito aí, de novo, muito bom. Gratidão por mais essa conversa. Gratidão minha. Muito Foi obrigado. Maravilhoso. Tá bom. Quem tiver mais curiosidade, enche a gente de pergunta lá. Né? Legal isso. Pode perguntar. E os comentários, né, que são bem legais. Sim, manda para quem você achar que está precisando ouvir isso também, para a sua empresa. Vai ser um prazer, se quiser, a gente vai na sua empresa também contar essa história. Vamos embora? Vamos. Então curte, compartilha, comenta e não deixa de seguir a gente. Grande abraço.